Olá! Que a santa paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. É com alegria que eu venho trazer mais um texto da palavra sagrada, mais uma pérola do meu coração para o seu coração. Que coisa boa falarmos sobre um Deus tão maravilhoso que se importa com a humanidade. Então, podemos ler uma mensagem especial para esta semana, que se encontra na carta de Tiago, o capítulo 3 e o versículo 5, que diz assim: Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Se formos observar, às vezes há danos irreversíveis de proporções imensas, na natureza, às vezes em espaços onde há combustível, porque é uma centelha, é uma pequena fagulha, é um curto-circuito que vai gerar ali um fogo que vai ser alimentado e causando muitos danos, porque o fogo tem o combustão, o comburente e o calor, para que ele possa acontecer. E especialistas na área, eles sabem, pelo tipo de fumaça, qual é o tipo de substância que está sendo queimada. Eles sabem qual é o tipo de material adequado para dominar e cessar determinada temperatura, determinado incêndio. Porém, existem coisas que fogem do controle humano. E quando foge do controle humano, fica mais difícil, porque topamos com as nossas limitações e as nossas decepções, frustrações e danos, né? Porque vai ter danos, vai ter perdas e coisas que a natureza vai levar muito tempo para recuperar. E talvez, tem coisas que talvez nem seja possível. Mas, pensando também sobre a língua, ela também pode incendiar. E esse tipo de fogo é um fogo que também tem combustão, comburente e calor. Por quê? Porque ela é inflamada e ela é alimentada também pelo inferno. Então, se a gente for observar, ela é terrível. Por quê? Porque no versículo 6 diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, aqui também tem o combustão, o comburente e o calor para incendiar. Porém, a gente percebe também que vários textos da Bíblia Sagrada falam que a língua, ela se engrandece de grandes coisas, ela traz mentira, é levantador de falso, caluniadores, pessoas que difamam o bom nome de alguém, às vezes até por prazer de denegrir a imagem de alguém, mexer com a moral, o respeito de alguém, está expondo a vida de alguém, sem nenhum pouco de respeito pela vida alheia. Então, é muito difícil para o ser humano dominar a língua, porque com ela bendizemos e maldizemos. Os navios, eles são controlados por uma peça. Aviões têm o seu controle. Um ônibus, ele tem o seu controle. Um carro, qualquer tipo de transporte, seja aéreo, terrestre, aquático, submarino, não importa. Todos eles têm uma forma de ser parado.
Mas o homem, ele não consegue dominar a própria língua. Por que será que é tão difícil dominar a própria língua? Não tem domínio, não tem controle, Mas nós sabemos que quem sofre deste mal e quer se libertar, também há libertação, porque o Senhor Jesus Cristo, ele transforma, desde que o ser humano ele queira buscar essa mudança. Porque se ele quer a mudança, ele vai falar como o salmista no Salmo 141 e o verso 3, que diz para nós: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha que oração maravilhosa. Que oração? E essa oração é feita com o quê? Com a própria língua. Então, com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos o homem, imagem e semelhança de Deus. Com ela podemos lançar bênçãos e maldições. Com a língua podemos dizer que ela é doce e amarga. Como assim doce e amarga? Doce e amargosa. Como assim dizer também que é produzido azeitonas? Como é produzido azeitonas de figueira? Impossível. Ou figos da videira. Então, da mesma fonte vai ser água doce e amarga? Não tem, não procede. Não procede. Então, quem usa a língua para gerar contenda, confusão, caluniando, maltratando, difamando, lançando maldições sobre a vida de alguém, e ela pode até dizer coisas boas, mas os estragos que já foram feitos é como uma grande área que já pegou fogo e já queimou até o solo. É muito dano, é muito estrago. Mas quando nos atentamos para as palavras do Senhor e geramos através da nossa língua a liberdade que damos para o Senhor agir em nossas vidas, e claro, a partir deste momento também, o ser humano ele pode procurar boas condutas decentes, até porque a nossa sociedade é uma sociedade que existem leis, existem normas e existem muitas coisas que aprendemos no dia a dia, principalmente dentro do ambiente familiar, que é o primeiro ambiente social onde somos inseridos, é dentro da família, ou as pessoas que vão receber ali a criança ao nascer. Ela passa a ter esse contato. Depois vai sendo inserido outros grupos sociais, os amiguinhos da escola, e ali vai crescendo, e vai tendo outras amizades, e vai se formando outros grupos sociais. Então, aprendemos muitas coisas boas com outras pessoas, e podemos sim colocar em prática. Mas quem é perverso, ele tem que mudar tanto a língua como também toda a estrutura do corpo, porque prejudica também a natureza do corpo, a saúde do corpo. É um ser que está todo contaminado com o seu próprio veneno. Então, quando a gente vai observar a palavra sagrada, Provérbios 18 e 21, diz o seguinte para nós: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, quem ama este mal está contaminado por ele. É como um veneno que está dentro da pessoa e não tem um antídoto. Não tem mais um antídoto, não existe. Então, que situações que o ser humano ele quer mudar, ele vai conseguir mudar, porque o Senhor Jesus está sempre à disposição para gerar em nós mudanças. Mas quem ama esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, esse tipo de natureza, não muda, porque não quer mudar. Então, que possamos pedir a Deus misericórdia, que possamos sim falar como o salmista, pedir para que o Senhor coloque freio
e guardar a nossa língua, para que assim possamos prosseguir e ter bons resultados na nossa vida e na vida das outras pessoas. Seja quem for o nosso próximo, que tenhamos muito cuidado com a nossa vida espiritual e com a nossa língua, para que ela não se torne como pedaços afiados de lanças, de flechas, que vão machucar, vai ferir e até matar, porque o poder da vida e da morte está na língua, então vai matar ou vai deixar viver? Vai lançar só bênção ou vai lançar maldição? Vai ser fonte de água saudável, doce, agradável, ou vai ser fonte de água amarga, cheia de veneno? Então, que possamos ter o entendimento e procurar rever como está a nossa vida, porque uma centelha, ela pode até ser apagada, mas se for ignorada ou não for vista, quando for percebido, pode já estar gerando ou ter gerado um estrago muito grande. Então, se há fagulhas na sua vida, se já está cheirando fumaça, que já está trazendo estrago, não ignore, procure mudar. Não ame essa natureza. Não ame usar a sua língua para trazer mal para alguém, porque quem ama vai comer do seu fruto. É a palavra que diz, e diz com muita clareza, como também nos adverte a termos cuidado com este mal. Mais adiante, em Provérbios capítulo 6, o versículo 16 ao 19, também fala sobre a língua mentirosa. A mentira, até quem diz assim, a mentira tem perna curta, tem esse ditado. A mentira, ela causa também muitos danos. E até chegar à verdade, já houve desgaste, já houve perda, já houve tantas coisas que possa ter acontecido. Então, que possamos também ter cuidado, porque mentira sempre é mentira. Não existe essa história de mentira grande nem mentira pequena. Mentira é mentira. Então, que possamos usar sempre a verdade, porque a verdade, ela liberta. E onde há verdade, não há lugar para mentira. Ou é uma coisa ou é outra, nunca as duas ou talvez. Então, que possamos fazer escolhas melhores. E quem está com o pé na beira de abismo, retroceda, volte e refaça o caminho. Não tente pular o abismo, não. E também não subestime o abismo. Ele pode ser muito mais profundo do que você possa imaginar. Então, cuidado e cuidado, para que assim possamos viver dias melhores em um mundo adverso, mas que não possamos também andar no curso deste mundo, mas seguir a Cristo com entendimento e praticando tudo aquilo o que Ele quer para a nossa vida. Façamos escolhas melhores, para assim vivermos melhores e termos também colheitas boas e saudáveis. Então, no livro de Tiago, o capítulo 1, o versículo 26, ele também faz referência à língua, que o livro de Tiago fala muito sobre a língua, e que o Senhor, ele coloque guarda à nossa boca, para que assim não venhamos proceder com maldades que saiam dos nossos lábios, porque quando sai da boca, o coração já está cheio. Então, que tenhamos cuidado com os nossos atos, porque não é a questão de ser certinho, é a questão de obedecer à palavra de Deus, porque todos nós somos pesados em balança e balança justa. E na balança justa, as palavras elas têm muito peso. É diferente de coisas que as pessoas podem pensar que não tem importância. É só uma mentirinha. É só para ver a reação de fulano, como é que fulano fica. Não faça isso, não. Porque coisas que comprometem e no momento que a verdade chega,
Quem vai acreditar no mentiroso? Quem vai acreditar numa pessoa que nunca fala a verdade? Mesmo que ela fale a mentira achando que é uma brincadeira. Quando vier a verdade, ninguém vai acreditar. Então, que não se torne um mentiroso, mas se torne uma pessoa que procura sempre falar a verdade, para assim viver liberto e nunca escravo de um membro que é tão pequeno e que causa danos terríveis. E a gente vê que há muitas coisas que o ser humano faz que gera morte, mas a língua, ela está em primeiro lugar para gerar morte, para gerar destruição, como também para gerar vida, gerar oportunidade de abençoar, de bendizer. Há pessoas que não conseguem falar uma coisa boa. Elas só falam coisas ruins o tempo todo. Maldizem a Deus, maldizem a si mesma. Há pessoas que elas consomem a energia. São pessoas que não são vampiros, mas eles são sugadores de energia. E as pessoas às vezes ficam cansadas de ser tão sugada porque alguém está falando tanta coisa ruim. É um poço imundo porque só sai coisas ruins. Afaste-se dessas pessoas. Pessoas que não têm nada a contribuir com a sua vida para um crescimento espiritual, para um crescimento intelectual, para novos conhecimentos e novas aberturas de oportunidade, onde possa-se ser um multiplicador de coisas boas. Afaste-se. Não queira conversas com pessoas que só falam coisas ruins, que só desejam coisas ruins. E as palavras que às vezes são ditas, que no livro de Tiago fala sobre refrear a língua. Porque quem tem a língua refreada não é uma pessoa que vai estar mentindo, nem vai estar maldizendo a Deus, nem aos homens, vai estar abençoando. Vai ser uma pessoa cautelosa com as palavras, ela mede as palavras antes de falar. São pessoas que, se tiver que dar uma resposta e possa ser duvidosa, ela vai primeiro parar para pensar antes de responder, para não vir causar danos. Porque tem muitas palavras hoje usadas no senso comum, no nosso tempo secular, que é tida também como normal, mas são palavras que podem abrir espaço também para maldições. Então, cuidado com as palavras, procure o significado delas. Às vezes tem palavrinhas que estão no cotidiano da pessoa e a pessoa está sempre falando sem saber o significado. Então, cuidado com as palavras, porque depois que é proferida, pode ter certeza, há sempre uma floresta que está incendiada. Então, que possamos rever muitas coisas de nossas vidas, fazer uma análise ou uma autoanálise, não do outro, mas de si, para saber quais são os pontos que precisa melhorar, para saber onde está investindo tempo, onde está desperdiçando energia. Então, se afaste de tudo que for ruim. Ah, mas eu não posso me afastar das pessoas. Afaste-se também de pessoas que não têm nada a contribuir. Não deixe de orar por elas, mas não deixe que contamine o seu ouvido, para não contaminar a sua alma, o seu coração, a sua mente. Você tem a mente de Cristo. Preserve isso e valorize isso, para que assim as suas palavras elas sejam como fontes de águas saudáveis para quem vem, para quem passa, ser uma referência. Olha, ali tem uma fonte de água que ela é saudável, é uma água fresca, é uma água boa. Então, que possamos ser como esta água e nunca como uma língua que só traz destruição. Senhor Jesus, que hoje e sempre coloca guarda à nossa boca, que os nossos lábios sejam vigiados, que possamos ter condutas melhores para a sua glória, que a nossa língua não seja
como uma fagulha que incendeia uma floresta. Que a nossa língua ela seja purificada. Que a nossa língua ela seja para bendizer o seu nome, o nome dos homens, e nunca maldizer. Pai querido, para que assim o nosso coração também seja puro, seja saudável e uma mente sã, para que o nosso corpo ele possa sempre ser usado para a sua glória e esse pequeno membro não ter o poder de dominar todo o corpo, toda a ação, destruindo até destinos de pessoas e gerações, mas que teu sangue há poder e que vidas hoje, neste momento, possa fazer uma autoanálise e queira ser melhor, que haja arrependimento e que queira mudança, para que assim não venha cair em abismo e que não venha ser sentenciado pela sua própria escolha e o seu próprio veneno. Pai querido, eu te peço que vidas sejam libertas em nome de Jesus. E que assim possamos viver cada momento de nossa vida melhor, buscando ao Senhor e fazendo conforme o seu querer. E aqui está esta obra que eu não posso deixar de apresentar para você com muito carinho e com muito orgulho para a glória do Senhor. Os 3 viajantes do tempo, que apresenta também para o leitor um personagem terrível, que influencia muito nesta área do assunto aqui abordado hoje. Então, um abraço para você. E você que não aceitou a Jesus, aceite Jesus, abra o coração para Ele. Peça para Ele fazer morada, peça para Ele colocar guarda aos seus lábios, para que as suas palavras sejam sempre agradáveis. E abra o coração para Ele fazer morada e estar sempre juntinho de você, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Um abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.